Então, olá, professora Teresa Santos. Olá, bom dia. Antes de mais, obrigada pela disponibilidade em dar esta entrevista relativamente ao cancro da mama para a nossa revista Magafone. E eu começava por fazer uma pergunta muito simples, mas importante, que é o que é, em termos assim mais leigos, o cancro? No fundo, o cancro é uma doença em que existe, portanto, alterações a nível celular e hoje sabe-se também a nível molecular, que levam à formação e ao aparecimento de células malignas, as quais têm capacidades de reprodução que as células benignas não têm e que levam, portanto, ao crescimento de um cluster de células que depois, em que não existem mecanismos que a façam parar, esses mecanismos muitas vezes desaparecem, os mecanismos de coesão entre as células desaparecem e que leva, portanto, depois ao crescimento dessa lesão tumoral, primeiro a nível local e em algumas situações desde muito cedo já com o envolvimento a nível sistémico, o que leva depois ao aparecimento, portanto, da doença à distância do local onde houve a lesão primária, não é? Onde se iniciou essa doença. E no caso específico do cancro da mama, de que forma é que afeta o corpo? Quais são os primeiros sinais? Pronto, portanto, em relação ao cancro da mama, o cancro inicia-se a nível da mama, pode iniciar-se a nível dos ductos mamários ou a nível do estroma, portanto, onde estão as células que formam o estroma da mama, o tecido mamário, se quiser. Quando o tumor tem início dentro dos ductos, considera-se que é um ductal. Quando tem início no estroma mamário, é considerado um lobular. O processo de gênese de um tumor demora bastante tempo, demora às vezes décadas. E, portanto, no início, essa proliferação de células, quer a nível dos ductos, quer a nível do estroma, da unidade ductolobular, está confinada, portanto, é quando nós conseguimos detectar um tumor numa fase muito, muito precoce, quer dentro dos ductos, quer dentro da unidade ductolobular, dizemos que é um tumor in situ, quer dizer que está só naquele sítio. Se esse tumor não for detectado, ou se as pessoas não valorizarem qualquer sintoma que surja, então esse tumor vai crescer e então deixa de ser um tumor in situ, passa a ser um tumor invasor. A partir do momento em que se torna um tumor invasor, a probabilidade de haver disseminação quer venosa, quer linfática, é grande e, portanto, isso leva depois ao aparecimento de doença à distância, se, entretanto, nada for feito no sentido de, portanto, tratar a doença. E o tratamento vai depender, lá está, do tipo de tumor, das características e até da própria pessoa, verdade? Sim. Nós, hoje em dia, há muito, muito conhecimento em relação à biologia tumoral no caso do cancro da mama. Hoje em dia, o tratamento do cancro de mama é um tratamento que nós dizemos que é tailored, quer dizer, é feito à medida daquela doente. Aquela noção de que existem drogas e fármacos que nós vamos dar e que é igual para todas as doentes, hoje está completamente ultrapassada, no caso do cancro da mama. Como eu disse no início, há muito conhecimento molecular. Hoje em dia, os tratamentos do cancro de mama cada vez mais são realizados em função do tipo molecular de tumor. Não é? Portanto, às vezes o mesmo tipo de lesão, com o mesmo tamanho, é tratado de formas diferentes consoante o tipo molecular. Portanto, há 4 subtipos moleculares fundamentalmente, em que há 2 deles, que é os luminal A e os luminal B, que muitas vezes o tratamento inicial habitualmente portanto, a cirurgia, dependendo naturalmente de outras coisas, como seja o tamanho e o grau, etc, mas de uma forma geral. E depois há tumores que são chamados R2+, que são os que têm uma subexpressão deste receptor a nível da membrana, e os triplo negativos que, em função do tamanho também, muitas vezes têm início, o tratamento começa, portanto, por tratamentos
primários sistémicos, ou seja, por quimioterapia ou por hormonoterapia. Portanto, repare que são dois tipos de abordagens completamente diferentes, numa é uma abordagem cirúrgica e no outro é uma abordagem médica, e naturalmente com base no conhecimento que temos. Portanto, hoje em dia, o tratamento da mama, do cancro da mama é muito, muito personalizado e é muito dirigido. Okay. E quando é que a mastectomia se torna a única opção? Hoje cada vez menos, não é? Ou seja, hoje em dia, aliás, nós até costumamos dizer que um dos índices que nos permite avaliar a qualidade do serviço que prestamos às nossas doentes, um dos índices pode ser saber qual é a percentagem de mastectomias que se fazem num determinado serviço. E porquê? Porque cada vez mais temos armas terapêuticas que nos podem evitar exatamente a realização dessas mastectomias. Por exemplo, situações de tumores localmente avançados, ou seja, tumores que a nível da mama têm um crescimento grande, que antigamente nos obrigavam, porque era um tumor grande e porque a relação entre o tumor e a mama não era favorável, portanto, obrigavam-nos logo à partida a fazer uma mastectomia. Hoje em dia não, hoje em dia, com os tratamentos sistémicos primários, portanto, com a quimio, com a hormonoterapia, mas também com o uso de anticorpos monoclonais, que é outra arma terapêutica, muitas vezes esses tumores que localmente são grandes podem inclusive desaparecer. E, portanto, cada vez mais nós podemos fazer a cirurgia conservadora da mama porque conseguimos reduzir esses tumores que eram localmente avançados, ou seja, grandes, e permitir então uma cirurgia conservadora. Portanto, sente que houve essa evolução, que até pode explicar os 85% de taxa de sobrevivência neste tipo de cancro? Sim, quer dizer, vamos lá ver, o tipo de tratamento não tem a ver com a taxa de sobrevida, não é? O que tem a ver com a taxa de sobrevida, na minha opinião, tem a ver primeiro com as características tumorais, naturalmente há sempre tumores mais agressivos do que outros. Tem a ver também com o timing em que ele é descoberto, não é? Porque naturalmente que um tumor num estadio inicial, não é? Isto é, que está confinado à mama, que não tem, portanto, que não tem atingimento a nível da axila. Porquê? Porque sabemos que os tumores, em 80% dos casos, vão drenar, o primeiro sítio para onde drena para a axila. Portanto, se tivermos um tumor inicial com uma axila que é negativa, ou seja, o tumor ainda não está a nível axilar, e se isso acontecer, a probabilidade de ele existir a nível sistémico, isto é, de haver doença oculta sistémica, e com isto quero dizer se houver presença de metástases ocultas, que nós ainda não sabemos, isso é baixo. E então, naturalmente, que essas doentes têm uma percentagem de sobrevida, não é? Muito maior do que aquelas em que existe um tumor avançado, com uma axila muito positiva, em que a probabilidade de haver já doença sistémica é grande, naturalmente que essas doentes têm um prognóstico muito, muito mais desfavorável, não é? A doutora já trabalha aqui no hospital há bastante tempo, estava-me a dizer, de certeza que já deu muitos diagnósticos destes. Como é que é dar essa notícia a alguém? Ora bem, isso é o meu dia-a-dia, não é? Até porque nós também temos uma colaboração com a Liga Portuguesa contra o Cancro, já desde o ano 2000, e também recebemos bastantes doentes dessa área, doentes daqui do Conselho de Santa Maria da Feira, e também habitualmente somos nós que damos essa notícia às doentes, não é? O que é que eu acho? Não é fácil, naturalmente, mas também nós ao longo do ano ao longo da vida vamos ganhando experiência suficiente para sabermos dá-la de uma forma profissional e competente, isto é, criar em relação na doente uma sensação de que podem confiar em nós, mas ao mesmo tempo de uma forma muito humana. Porque, pessoalmente, eu acho que nunca na minha vida eu dei uma notícia dessas de uma forma fatalista. Por várias razões. Primeiro porque acho que não tenho esse direito. Acho que devo alertar, mas acho que não devo tirar a luz do fundo do túnel. Acho que as pessoas têm que sempre ter essa esperança. Naturalmente que há situações que não vão correr bem, nós sabemos que sim, mas também, nem mesmo nessas situações, eu acho que nós devemos ser concretos, mas sempre ter um discurso ameno, no sentido de ajudar as pessoas, até
naturalmente alertá-las no sentido, muitas vezes é necessário tratar de coisas, as pessoas têm que tratar dessas coisas e encaminhá-las nesse sentido, mas sempre com um discurso afável e amigável, no sentido que as pessoas percebam que há ali alguém que se preocupa com eles, não é? E que está ali para aquilo que é necessário. Isso aí, claramente, acho que essa é a nossa postura aqui e acho que bem. Também temos esse feedback das nossas doentes, não é? Também é muito... Quando eu dou alta às minhas doentes, e nós damos aqui alta aos doentes ao fim de 5 anos, a maior parte das pessoas refere que se sentiu bem tratada, que se sentiu acompanhada, agradecem a ajuda que nós lhe demos e isso é muito bom. Esse acompanhamento, por acaso, era uma das perguntas que eu tinha para fazer. Apesar do cancro entrar em remissão, não é? Há todo um acompanhamento de alguns anos depois disso. Sim. Portanto, as doentes, habitualmente as doentes, portanto, o que acontece aqui e noutros sítios, que é isso que está preconizado. As doentes são operadas, não é? Portanto, são tratadas, primeiro cirurgia ou não, consoante, bem, isso aí vai depender, como eu disse, dos casos. Mas depois de ter sido feito aquele primeiro tratamento, os doentes ficam em vigilância. E essa vigilância, nos primeiros 2 anos, deveria ser idealmente de 3 em 3 meses, sendo alternado entre a cirurgia e o serviço de oncologia. Depois seria de 6 em 6 meses, mais 2 anos, e depois, ou seja, ao fim de 5 anos, passaria a ser anual, não é? Uma vez por ano. E é uma vigilância que é uma vigilância comum, ou seja, não é feito nenhum exame, digamos, extraordinário durante essa vigilância. É feito um exame físico, são feitas análises gerais, se existem, digamos, sinais de que poderá haver ali uma recidiva, por vezes fazem-se os marcadores tumorais, ou devem-se fazer os marcadores tumorais, são feitos exames de imagem, mama ou ecografia. Uma doente que teve um cancro de mama deve fazer durante toda a sua vida, pelo menos uma vez por ano, uma mama e uma eco mamária. E outro tipo de exames, nomeadamente cintigrafias ósseas e TACs, e muitas vezes as cintigrafias ósseas, que é para ver se existem metástases a nível dos ossos, porque é um dos locais para onde o cancro metastiza. Há quem considere que só deve ser feito se houver sintomas, se não houver sintomas não se deve estar a pedir esses exames. E, portanto, é um seguimento que eu considero que não é difícil de fazer, mas que é obrigatório, pelo menos durante os primeiros 5 anos. E depois, sim, os doentes ao fim de 5 anos têm alta da nossa consulta e passam a ser seguidos no médico de família. E durante esse acompanhamento, nota que as mulheres que sobreviveram a essa doença ficam com algum medo? Nota que há um medo que regresse? Sim, é assim. Eu acho que, isto é na mama, eu acho que é em todas as situações, mas na mama, claramente, as pessoas o que não querem é passar pela situação novamente, ou seja, mas as pessoas e as doentes, quando sabem que têm cancro de mama, as pessoas vão buscar a força de onde acham que não têm e a maior parte das vezes, vão lutar para que a situação seja resolvida e para que fiquem bem naturalmente. Mas acho que sempre que há uma recidiva, e nós já aconteceu algumas vezes, quer local, quer sistémica, naturalmente que isso é um grande revés na vida das pessoas, ter que passar por tudo outra vez. Claro que depois as pessoas vão novamente outra vez encontrar forças, não é? Porque realmente nós, no modo geral, todas as pessoas têm mais capacidades para resistir a coisas menos boas na sua vida do que as pessoas pensam que têm, na realidade, não é? As pessoas pensam assim, eu não vou aguentar, por isso as pessoas aguentam e levantam-se novamente e vamos embora. Tem sempre esse espírito de grande sobrevivência e de querer resolver aquilo que não é bom. Mas é sempre uma situação que deixa as pessoas mais vulneráveis, não é? E é um cancro que afeta um órgão que está muito associado ao feminino. Portanto, para além da própria violência física que é a doença, há uma violência psicológica para a mulher. Sim. Eu acho que o cancro de mama é um cancro muito mediático, fala-se muito de cancro de mama, portanto há outro tipo de tumores que são muito mais agressivos e que têm resultados muito piores que o cancro da mama. Mas este é o segundo com mais incidência nas mulheres? Sim, mas pronto, mas como digo, tem um índice de sobrevida grande aos 5 anos, principalmente quando é detectado na fase inicial.
nos chamados tumores iniciais e, portanto, a maior parte das nossas doentes estão bem, não é? E isso, cada vez há uma incidência que está a aumentar, mas também a mortalidade está a diminuir, não é? Isso depois, naturalmente, muito por causa, tem muito a ver com programas de rastreio que foram implementados, tem muito a ver com informação que é dada às pacientes no sentido de procurarem os médicos mais cedo, de estarem mais atentas aos sinais de alerta. Também tem muito a ver com o facto de hoje em dia podemos dispor de tecnologia que nos permite detectar esses tumores de uma forma mais precoce. Portanto, tudo isto leva a que cada vez podemos ter tratamentos mais precoces, com melhores resultados e, portanto, a sobrevida a aumentar e a mortalidade a diminuir. Não é? Agora, isto, por outro lado, temos outro tipo de tumores que se calhar não têm estes resultados, que são muito mais agressivos, mas o cancro da mama, como diz, as pessoas têm bastante receio, as pessoas quando chegam ao pé de nós estão sempre muito frágeis. É uma situação que eu também já percebi. As pessoas que nos procuram são sempre pessoas muito fragilizadas e, portanto, da nossa parte também tem que haver muita disponibilidade, não é? As pessoas querem ser tratadas ontem. Perante uma situação destas, as pessoas têm muita... É difícil porque as pessoas não têm calma às vezes suficiente para perceberem, e isso é muito importante, isso é uma das coisas que nós temos que explicar, é que às vezes nós temos que fazer exames, nós temos que saber o máximo daquele tumor, que é para poder tratar bem. Ou seja, às vezes temos até que investigar outras lesões que possam ser suspeitas na mama contralateral, por exemplo, e isso é muito importante, porque senão podemos estar a fazer um tratamento que não é o correto. E às vezes as pessoas não têm essa calma porque isso implica demorar mais tempo, não é? Mas também essa é uma das nossas funções, é explicar, não é? Que é preciso, quer dizer, o facto de atrasar 15 dias ou um mês não altera nada se isso é para ter mais conhecimento e se isso depois vai implicar tratar melhor. Ok. E neste tempo todo de trabalho, em termos de reincidência do cancro da mama, a taxa é alta? Qual é Olha, nós aqui não temos uma percentagem muito alta. Nós temos de facto uma percentagem, em termos de recidivas locais, temos até uma percentagem bastante baixa, embora tenhamos já alguns casos, mas não são muitos, bastante poucos. Não lhe sei dizer exatamente, mas sei que são poucos, não sei dizer a percentagem. Depois o que temos sim, as recidivas que temos são mais recidivas sistémicas, ou seja, doentes que acabam por ter doença sistémica, doença à distância, não é? E apesar de falarmos sempre no feminino, este é um cancro que não afeta só as mulheres. Sim. Nós aqui temos, a percentagem é cerca de 1%, e nós temos mais ou menos essa percentagem aqui. Sim, um bocadinho menos, mas sim. Também temos homens, naturalmente, que é um número bastante mais diminuto, mas sim, também. Aí, também, mais uma vez, o que é importante é estar alerta, não é? Porque... E a que é que as pessoas devem estar alerta? Quais são os principais para a prevenção? Sim, em relação ao cancro da mama, aquilo que, na minha opinião, se deve estar alerta é aquilo que também é muito conhecido para a parte das mulheres, mas é a presença de nódulos, de retrações do contorno mamário, de alterações do contorno, retrações da pele ou da mama. Por exemplo, um mamilo umbilicado, ou seja, invertido. A maior parte das vezes não é por cancro, mas a presença deve alertar e a pessoa deve, portanto, ir ao médico e perceber porque é que isso aconteceu. Naturalmente, se uma pessoa tiver uma inversão mamilar décadas, isso não é de certeza um cancro, é por outras razões, mas quando o aparecimento súbito, muitas vezes também a escorrência, ou seja, a presença de um corrimento mamilar, que pode ser, muitas vezes, ou sangue, ou pode ser seroso, ou pode ser aquoso, tipo uma lágrima. Mais uma vez, também, o corrimento de sangue não é a causa mais frequente, não é o cancro, é uma lesão benigna, é um papiloma, mas, naturalmente, tem que ser investigado, não é? Depois, outra situação que muitas vezes também tem que ser pensada é a presença de inflamações da mama, mastites. As mastites, que é quando a mama tem uma inflamação e se apresenta aumentada, com quente, é uma inflamação da mama quente, com rubor, ou seja, fica encarnada, com uma pele em casca de laranja. Tudo isso são sinais
pode ser só uma simples mastite, mas temos sempre que descartar que possa não ser um sinal de uma doença chamada mastite carcinomatosa, que é uma situação grave e que também tem que ser despistada. Portanto, são estes fundamentalmente os sinais que eu acho que as pessoas têm que estar atentas, não é? E depois de décadas a estudar o cancro, não é? Que ainda continua sempre a estudar, algum dia saberemos exatamente o que causa? Há os fatores de risco, não é? Como sabemos. Sim, sim, naturalmente. Há fatores de risco, nós sabemos que existem fatores ambientais e fatores genéticos, não é? E sabemos que há outros que hoje em dia ainda são polémicos, ainda não há um consenso na literatura em relação se esses fatores vão ou não vão, portanto, provocar cancro de mama. É o caso, por exemplo, do uso da pílula, dos anticoncepcionais orais nas mulheres antes de terem o primeiro filho, ou seja, o tempo que medeia desde que começa a utilizar os anticoncepcionais orais até ao primeiro filho. Isto porquê? Porque depois, porque é que é importante aqui o primeiro filho? Porque nós sabemos que a mama só atinge a sua verdadeira desenvolvimento, os lóbulos, quando da gravidez e principalmente durante a lactação. Portanto, uma mama, ou seja, a mama só aí é que fica completamente desenvolvida. Ou seja, uma mulher que nunca esteve grávida nunca terá uma mama desenvolvida. É por isso que uma gravidez precoce e a amamentação se diz que protegem. Protegem porque promovem essa diferenciação dos lóbulos da mama, e nós sabemos que quando um órgão ainda não está completamente desenvolvido, portanto, tem mais probabilidade de sofrer efeitos de carcinogénios e, portanto, desenvolver um cancro. E essa é uma das razões. Portanto, como eu ia dizer, não só, portanto, um dos fatores que dizem que não há consenso se pode ou não aumentar o índice de cancro de mama são, portanto, os anticoncepcionais orais, é também o uso da terapêutica hormonal de substituição nas mulheres pós-menopáusicas, não é? Mas não há consenso na literatura, portanto. E depois existem outras situações em que nós já sabemos que podem ser, digamos, protetoras, não é? O caso de uma gravidez precoce, a amamentação, sabemos que podem proteger. Por sua vez, quanto maior o número de filhos, maior é a proteção também para o cancro da mama. Por sua vez, sabemos que uma gravidez tardia ou mulheres que nunca tiveram filhos têm maior incidência. Pronto, eu acho que as pessoas têm que estar atentas, não é? Àqueles sinais assim mais... E principalmente, na minha opinião, as mulheres têm que, a partir de uma certa idade, têm que fazer o seu rastreio, não é? Ou seja, devem procurar um médico no sentido de ver se... Isso também é polémico hoje em dia, mas eu, pessoalmente, acho que o rastreio diminui muito o tratamento, a incidência do cancro da mama. Ou seja, não diminuiu a incidência, diminuiu a mortalidade, porque nos permitiu tratar mais precocemente a doença, não é? O rastreio em Portugal, o rastreio é feito com dinheiros públicos, é centralizado, ou seja, temos um rastreio na zona norte, na zona centro e na zona sul. E a quem é que se dirige o rastreio? O rastreio dirige-se às mulheres que não têm sintomas, ou seja, portanto, aquelas mulheres que estão em casa, na sua vida normal, recebem uma carta para ir fazer um exame. Depois também há polémica, porque há quem considere que fazem-se muitos exames para mulheres que depois não têm nada e ao a convocar essas mulheres para fazer os exames, nós estamos a criar nelas bastante ansiedade. Muitas vezes a presença de lesões que depois se vêm verificar que não são nada, mas que entretanto obrigaram a fazer biópsias, e isso também cria ansiedade nessas mulheres, compreende? Portanto, há pessoas que consideram, há estudos que consideram que até que ponto é que o rastreio de facto é eficaz ou não, porque uma vez que poderá criar tanta ansiedade em mulheres que depois não têm nada, mas a verdade é que para aquelas que achavam que não tinham nada e que depois lhe é descoberto um tumor numa fase inicial, é ótimo, não é? Portanto, na minha opinião, acho que vale a pena as mulheres
primeiro, irem ao rastreio, que eu acho que é um organismo que funciona muito bem em Portugal, e depois as que não vão ao rastreio, porque o rastreio só é feito a partir dos 50 anos. Mas eu acho que aquela década entre os 40 e os 50, acho que é importante as mulheres terem elas próprias, digamos, a iniciativa de irem ao médico, de pedirem para fazer exames para verem se realmente têm alguma lesão ou não. É muito difícil. Eu já tratei, porque recebemos doentes do rastreio, tumores com 3 milímetros e com 4 milímetros e com 6 milímetros, e naturalmente que essas mulheres, a probabilidade de elas ficarem tratadas é muito maior do que se estivermos a falar de tumores com 2 centímetros ou com 2,5 ou com 3, não é? Obrigada, doutora Teresa. Nada.